disso. Constantino, eu queria um comentário seu sobre essa fala do Lula de que o governo dele não será do PT. Como é que isso é possível na prática? É mentira, né? Mais um estelionato eleitoral, até porque ele não apresenta nome nenhum. Veja, o PT é um partido com uma visão totalitária. Trata qualquer divergência como coisa de inimigo mortal a ser destruído. É por isso que sempre demonizou os tucanos e de forma muito injusta. Veja quantos tucanos da velha guarda vieram declarar apoio a Lula, né? A mentalidade binária do PT é típica da turma que fundou o Foro de São Paulo, que governa Cuba há mais de meio século, que governa Nicarágua há mais de uma década e por aí vai. É uma turma que não aceita dividir o poder. Tanto é que eu faço um exercício aqui que o Tarcísio fez numa entrevista recente com o nosso telespectador. Quais lideranças o PT criou à esquerda nesses últimos 30 anos? Quais? Quando surgiu o Ciro Gomes, foi massacrado. Marina Silva, destruída. E por aí vai. Só tem um Lula. E dentro do PT, nenhuma liderança surgiu dentro do PT em âmbito nacional para não ofuscar o mandante. Não pode falar, né? Mas, enfim, a turma sabe o que é o PT, disfarçado de partido político. Agora, vamos lá. E o Bolsonaro? Onde estão os ex-ministros do Lula? Todos foram presos. Diretores da Petrobras, tudo foi preso. E os ex-ministros do Bolsonaro? Tudo eleito senador, disputando com chance de vitória governos importantes como São Paulo, como Rio Grande do Sul. Todos tiveram destaque. Por quê? Porque o Bolsonaro se cercou de pessoas que ele queria que fossem melhor do que ele. Que ele queria que tivesse autonomia, que ele delegou autonomia e poder para voar e fazer o Brasil avançar. É muito diferente a mentalidade da do PT. Então, vocês acham que o PT vai dividir o poder com Armínio, com tucanos? Isso é um sonho de uma noite de verão dos tucaninhos traidores moderados, que estão de olho num naco de poder. A turma que vai chegar aí ao poder isola, se o brasileiro não tiver juízo e o TSE conseguiu o que está tentando, né? A turma que vai chegar ao poder é a turma que pensa como Cuba. É Dirceu, é Gleisi Hoffmann, é Boulos, é esse pessoal que está usando os tucanos. Aliás, quem disse isso foi o próprio Boulos, né? Olha, botar o Alckmin lá não quer dizer nada, não quer dizer que a gente abriu mão aqui do que a gente defende. Então, de novo, é mais um estelionato eleitoral, Paulo. É óbvio que se o Lula conseguir voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, é óbvio que ele vai botar para quebrar e vai ser com a turma dele. Não é com esses tucaninhos neófitos esperançosos. Ô Piperno, mas se você fosse o estrategista da campanha do Lula, você acha que ele deveria nesta semana anunciar o Meirelles? Eu acho que poderia ser um anúncio que certamente teria um efeito muito positivo, principalmente em relação ao mercado. O Meirelles é um nome saudado, né, pelas figuras de mercado, então eu acho que seria, sim, um nome muito bem aceito. Agora... Mas isso não poderia afastar um voto mais raiz que ele possui por parte daqueles que têm o ideário mais à esquerda? Porque o Meirelles é um cara que não compactua direito com isso. Bom, eu quero dizer o seguinte, quem espera um nome de um perfil muito diferente para a economia, ou é o Rodrigo Constantino ou é a mãe de Inal, que acaba, inclusive, sendo praticamente a mesma coisa. Porque há um ponto de intersecção entre os dois e tal. Oi? Guido Mantega, não foi o ministro mais longevo do PT, não foi Guido Mantega? O Guido colocado Mantega pelo Lula e seguido por Dilma? O Guido Mantega já veio depois, ele não foi ministro mas peraí, qual foi o que ficou mais tempo? Eu quero qual dizer foi o seguinte, ministro da economia do PT que por mais tempo mandou na economia? O primeiro-ministro do Lula foi Antônio Palocci. Depois do Palocci veio o Mantega. Ué, mas... Foi o Guido Mantega. Obrigado. Depois do Palocci veio o Mantega, sim. Não, mas foi o Guido Mantega. E o mais longevo, a figura mais longeva da história do PT na área da economia foi o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o único que ficou por 8 anos. Não. Ministro da Economia, Guido Mantega, governo Lula e governo Dilma. Não apaga. O Piperno, o Mantega vai ficar chateado com você lá em Ibiúna. Você está jogando ele lata pro lixo da história. Mas o Mantega não é aquele rapaz responsável pelo desastre ali da Petrobras. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, inclusive no tempo do Petrolão, né? É esse rapaz aí que você está falando? Esse. Um pedaço. O Piperno esqueceu que ele existe. Um pedaço do governo Lula e no governo Dilma. É verdade, ficou. Agora, o que eu estou dizendo para você que no governo Lula, o único personagem que ficou 8 anos foi o presidente do Banco Central, ao Paulo Guedes, posto Ipiranga de Bolsonaro do lulismo? Guido Mantega.
Guido Mantega. Bom, você acha isso? Não, eu acho não. Não, você acha Deus, o cara foi ministro da Economia por mais tempo. É o Paulo Guedes do PT, é o Guido Mantega. Então, mas aí que tá o negócio. No governo Lula... Não foi esse que quebrou a economia? No governo Lula não havia essa figura hiperimponderada na área da economia. Um cafezinho do Piperno se fosse o Mantega. Não, no governo Lula não havia essa figura super empoderada que há no governo Bolsonaro. Até porque no governo Lula, quem mandava era ele também, né? Tão importante no governo do PT, Piperno, que eu vou te dar uma informação de insider agora. Ele fazia banqueiros próximos ao PT terem sonhos. E esses banqueiros depois iam lá e mandavam a posição toda dos traders mudar quando ia a véspera de decisão de juros. O Guido Mantega era tão influente no governo do PT que ele influenciava até o sonho de banqueiros próximos do Lula. Agora vamos trabalhar com interpretação de sonhos aqui, né? Mas é porque acontece. Então o cara era um mãe de nada, né? É um mãe de nada, não, na verdade. O Bolsonaro influencia um pouco o seu sono, né? Meu sono? Nem o meu sono e nem os meus pesadelos. Aí, eu quero dizer, e outra coisa, no governo Lula, principalmente no primeiro, você tinha, por exemplo, um ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que nem de longe era uma figura do PT. Você tinha, por exemplo, um ministro do Comércio Exterior, né? O Furlan, o empresário Luiz Fernando Furlan, nem de longe uma figura do PT. Então, houve isso. Agora, eu imagino que, caso ele vença, esse movimento de buscar grandes personagens, grandes estrelas fora do PT, ele seja ainda muito mais acentuado. Até porque agora a coalizão é muito maior. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta terça-feira, são 5h30. Serrão, vamos inverter os papéis aqui. Eu queria você um pouco estrategista agora da campanha de Bolsonaro. Como é que você enxerga esses próximos dias? Os próximos dias, o presidente tem que concentrar absolutamente sua campanha em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Principalmente São Paulo. São Paulo vai ter um efeito forte para essa eleição. Mas a grande questão ainda final de Bolsonaro agora é se preparar até para aquele debate da Rede Globo. Esse debate pode ser fundamental. Esse debate não teria a importância em condições normais de uma campanha, mas essa última agora pode ser. Esse debate, o debate anterior da Bandeirantes, ficou clara a derrota de Lula no debate. Se Bolsonaro conseguir cumprir isso no debate também da Globo, porque Lula fugiu, né? Parece que ele fugiu do debate do SBT, fugiu do debate da Record, mas no da Globo o ambiente lá parece saudável a ele, ele vai. Então lá Bolsonaro tem que se dar bem nesse debate para marcar aí o momento final do confronto. Agora, campanha agora é essa, é continuar fazendo as lives, é continuar na rua, continuar fazendo esse tipo de estratégia. O que deveria ter sido feito da campanha tinha que ter sido feito antes por quem estava no governo. Agora é rezar para ganhar a eleição e rezar, sobretudo, para aquele santo que eu chamo sempre, né? Domingo é dia do santo algoritmo. Ele também decide a eleição, que é ele que conta o voto, no fim das contas. Senhores, vamos falar um pouquinho desse debate, Serrão, já que você citou o debate de sexta-feira, porque nós estamos falando de um debate televisivo às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Vocês realmente acham que vai ter algum tipo de impacto, Constantino? Eu acho que é possível que tenha sim, né, Paulo? O Lula, o ex-presidente Lula, fica sempre numa situação muito delicada nesse debate, porque a sua missão é a missão impossível, que nem o Ethan, o personagem do Tom Cruise, conseguiria, né? É defender o indefensável. Como é que ele se esquiva da denúncia de corrupção, uma vez que todo mundo sabe o que aconteceu no verão passado petista, né? Então ele fica numa sinuca de bico. O presidente Bolsonaro tem conseguido explorar bem isso e o ex-presidente Lula fica nervoso e sai pela tangente e fica espumando e só resta isso mesmo, né? Falar que foi inocentado pela ONU. Quer dizer, é uma situação muito delicada. Então os debates tendem a favorecer Bolsonaro. Tanto é que Lula fugiu de vários, né? Agora, o debate, pelo menos, vai estar todo mundo ligado ali na hora e vai poder ver o presidente debatendo com o ex-presidente. O que as rádios nordestinas, acima de tudo, segundo a denúncia da coligação do presidente, fizeram é usurpar o direito do ouvinte ter acesso à campanha do presidente Bolsonaro. Aí nós temos que investigar direitinho, mas se for comprovado isso, nós estamos diante da maior fraude eleitoral da história. E olha que até aqui já é fato
que temos a maior manipulação da história. O TSE virou um partido de oposição ao atual presidente. Isso é óbvio, né? Mas se aconteceu isso da forma que estão dizendo mesmo, olha, é criminoso demais da conta. Agora, qual é a reação do Alexandre de Moraes? Quando denunciaram empresários bolsonaristas, para ele bastou o print publicado lá num sitezinho mequetrefe qualquer, né? Agora ele está dizendo 24 horas, provas concretas ou vão se dar mal. Estranha a reação, não acharam? Piperno, eu fiz essa pergunta para o Constantino em relação ao debate, pelo fato do debate do segundo turno, no caso específico do Grupo Bandeirantes, ter tido uma audiência menor do que foi o debate do primeiro turno. Como é que você vê isso? Olha, Paulo, então, eu até vou checar esse dado. O dado que eu tinha era de uma audiência de 15 pontos, o que para o padrão do Grupo Bandeirantes é bastante coisa. Aliás, para qualquer grupo de comunicação do Brasil é muita coisa. De qualquer forma, é claro que vai ter de novo uma audiência enorme. E numa eleição relativamente apertada, qualquer deslize, qualquer escorregão pode fazer diferença. Mas lá, por exemplo, o ex-presidente Lula também vai poder falar das meninas venezuelanas, o que o TSE o impede de fazer agora. Ele vai poder falar, por exemplo, da questão do salário mínimo, o que o TSE o impede de fazer agora. Ele vai poder falar de outros temas aí que estão sendo inclusive, barrados pelo TSE, especialmente de uma semana para cá. Então, é claro que ele vai ter muito mais liberdade aí, né, de ação e de temas para lidar com o presidente da República, que vai ter que se defender, por exemplo, de mentiras, como aquelas de que, eu não sou amigo, eu não tenho foto com o Roberto Jefferson. Aí aparece um book. Puxa, Piperno, 10 segundos depois. Ele vai querer trazer mesmo à tona o cara que denunciou o mensalão? Vai, você sabe por quê? Ele tem que mostrar o pistoleiro que o presidente tem a reboque. Porque, afinal de contas, é o pistoleiro que, inclusive, terceirizou o padre Kelmon. Você esqueceu do padre Kelmon? O pistoleiro bolsonarista que terceirizou um padre para fazer campanha para o presidente da República. Então isso tem que ser lembrado, né? Isso não pode ser esquecido, porque isso passa a ser, inclusive, um detalhe folclórico para a história das campanhas políticas. É uma boa estratégia, a da Mônica Bergamo, lembrar da existência do mensalão. Parabéns a vocês. Pode ser uma boa estratégia também anunciar o companheiro Celcinho da Vila Vintém como secretário nacional de Segurança Pública. Eu acho que isso também vai ser um impacto muito importante. Enfim, esse debate vai ser maravilhoso, né? O debate promete. Falar nisso, eu fico perguntando onde é que está a turma do TSE, uma pergunta retórica que a gente sabe que está perseguindo bolsonaristas sempre. Mas, por exemplo, nas redes sociais, aquela filósofa petista, foi até candidata já pelo PT, a Márcia Tiburi, aquela que entende a lógica do assalto, ela não colocou nem interrogação, como recomenda o André Janones, para dissimular a questão de fake news, né? Ela afirmou que Bolsonaro vai colocar Roberto Jefferson como secretário de Segurança. Aí cabe a gente perguntar, o Tarcísio, aliás, aí cabe a gente perguntar, e Haddad, colocaria alguém do PCC? Nossa senhora, não. Essas especulações são o fim da picada, né? É impressionante como esse pessoal consegue brincar com coisa tão séria, né? Isso aí não é coisa para se brincar. Muito bem. Não, para fechar, Flávio Bolsonaro tem feito muito isso, né? Eu citei ontem a história lá do Casimiro e hoje tem outra, inclusive, ele inverte uma charge de um chargista do Estadão, obviamente para favorecer o Bolsonaro, e esse chargista hoje está furioso da vida, está nas redes sociais. Então,